O milagre que mudou a vida de Márcia, a fé que venceu a síndrome Melas. Márcia Oliveira tinha 32 anos quando recebeu a notícia que abalou sua vida. Seu filho caçula, Pedro, de apenas 5 anos, havia sido diagnosticado com síndrome Melas, uma doença mitocondrial rara e degenerativa que afeta o sistema nervoso, causando convulsões, fraqueza muscular e, em muitos casos, levar à morte precoce. Os médicos foram claros: não havia cura. Os medicamentos apenas retardariam o avanço da doença, mas Pedro provavelmente não viveria além da adolescência. Márcia, que já lutava para criar sozinha os 2 filhos após a separação do marido, sentiu o chão sumir debaixo dos pés. As crises de Pedro começaram a se intensificar. Ele tinha episódios de convulsão que duravam minutos intermináveis, deixavam-no exausto e, aos poucos, começaram a afetar sua fala e coordenação. Márcia, que trabalhava como auxiliar de limpeza, gastava todo o seu salário com remédios, consultas e exames. As noites eram de choro, orando a Deus em silêncio, pedindo uma resposta. Até que um dia, sua vizinha, Dona Cida, uma senhora evangélica que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, a abordou com um convite que mudaria tudo. Márcia, minha filha, você já tentou levar esse menino para a igreja? Lá tem pastores ungidos, oração forte, e Deus faz milagres todos os dias. Eu já vi coisa que nem você imagina. Disse Dona Cida, segurando suas mãos com firmeza. Desesperada, Márcia aceitou. Não tinha mais nada a perder. O primeiro passo na fé. No domingo seguinte, Márcia entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus, na zona norte de São Paulo. O templo estava cheio, o coro cantava com fervor, e ela sentiu algo diferente no ar, uma energia que não conseguia explicar. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre a fé que move montanhas, Márcia sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Era como se aquelas palavras fossem só para ela. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ele não mudou. O que ele fez no passado, ele faz hoje. Pregava o pastor, com voz firme e cheia de autoridade. No final do culto, houve um momento de oração pelos enfermos. Márcia levou Pedro, que estava fraco, quase sonolento por causa das medicações. Quando o pastor impôs as mãos sobre a cabeça do menino e ungiu-o com óleo, ela sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. O pastor orou com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença neste corpo. Saia, espírito de morte. A vida de Deus está aqui. Pedro não teve uma reação imediata, mas algo dentro de Márcia mudou. Ela saiu da igreja com uma pequena faísca de esperança, algo que não sentia há meses. A corrente de oração e a fogueira santa. Nos dias seguintes, Márcia começou a frequentar a igreja com assiduidade. Participou da corrente de oração das segundas-feiras, onde centenas de pessoas se reuniam para clamar a Deus por milagres. Lá, ela aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas não como um peso, mas como uma semente de fé. Deus não precisa do seu dinheiro, Márcia. Ele quer o seu coração. Quando você entrega o dízimo, está dizendo: Senhor, eu confio em ti, explicou a obreira que a acompanhava. Ela começou a separar fielmente o dízimo, mesmo quando o dinheiro era pouco. Em uma das noites, durante a fogueira santa de quarta-feira, um culto de libertação onde os demônios são expulsos e as amarras quebradas, Márcia levou Pedro novamente. Dessa vez, o menino teve uma crise no meio do culto. O pastor, ao ver a situação, não hesitou. Segura esse menino, irmãos. Vamos orar com autoridade. Várias mãos se estenderam sobre Pedro enquanto o pastor comandava a oração. Espírito imundo, eu te ordeno, solta esta criança em nome de Jesus. A doença não tem poder aqui. De repente, Pedro parou de se contorcer. Seu corpo relaxou, e ele abriu os olhos, confuso, como se acordasse de um pesadelo. Márcia não podia acreditar. Era a primeira vez em semanas que ele não ficava prostrado após uma crise. Mãe, eu tô com fome, disse Pedro, fraco, mas lúcido. Aquelas palavras simples foram como música para os ouvidos de Márcia. Ela chorou, agradeceu a Deus e soube, naquele momento, que estava no lugar certo. O milagre confirmado. As semanas passaram, e Pedro começou a melhorar de maneira inexplicável. As crises diminuíram, sua energia voltou, e, aos poucos, ele recuperou a fala e a coordenação.
Os médicos, surpresos, pediram novos exames. Os resultados foram chocantes, os marcadores da síndrome Melas estavam em remissão. Alguns até disseram que poderia ser um erro, mas Márcia sabia a verdade, era o poder de Deus agindo. Ela não escondeu seu testemunho. No domingo seguinte, subiu ao altar para dar seu depoimento, com Pedro ao seu lado, sorridente e cheio de vida. Eu vim aqui sem fé, só com dor. Mas Deus me mostrou que Ele é real. Os médicos disseram que não tinha jeito, mas Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Declarou, com a voz embargada. O templo explodiu em glórias a Deus. Muitas pessoas choravam, outras se aproximavam para tocar em Pedro, como se quisessem sentir um pouco daquele milagre. O pastor, emocionado, reforçou: isso é a Igreja Universal. Um lugar onde Deus opera o impossível. O dízimo, as ofertas, as vigílias, as campanhas de fé, tudo isso é semente para o milagre. A lição que ficou. Hoje, 2 anos depois, Pedro está completamente curado. Os médicos não encontram mais nenhum vestígio da síndrome Melas em seu organismo. Márcia, que antes vivia no desespero, agora é uma mulher de fé inabalável. Ela se tornou obreira na igreja, ajudando outras mães que chegam com filhos doentes, compartilhando sua história e ensinando sobre a importância da persistência na oração. Eu aprendi que Deus não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste dele, diz Márcia, sempre que dá seu testemunho. A Igreja Universal me ensinou que a fé não é só acreditar, é agir. É dizimar mesmo quando falta, é orar mesmo quando dói, é persistir mesmo quando tudo parece perdido. Ela olha para Pedro, agora um menino ativo, que corre e brinca como qualquer criança, e sorri. Esse milagre não foi só para ele. Foi para mostrar que, quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, Ele faz muito mais do que a gente pede ou imagina. E assim, a história de Márcia e Pedro se tornou mais um testemunho vivo do poder de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus, um lugar onde a fé move montanhas e onde os impossíveis se tornam possíveis. Márcia nunca imaginou que seu testemunho iria tocar tantas vidas. Depois que Pedro recebeu a cura, ela sentiu um desejo forte de ajudar outras pessoas que passavam pelas mesmas dores que ela já tinha vivido. Foi então que, com o apoio dos pastores, começou a participar do grupo de oração para mães que tinham filhos com problemas de saúde. Toda terça-feira, ela estava lá, compartilhando sua história, abraçando quem chorava, orando com quem já não tinha mais forças. Muitas vezes, ela via nos olhos daquelas mães o mesmo desespero que já tinha sentido. Mas agora, ela podia dizer com convicção: Deus vai te ouvir. Não desista agora, porque o seu milagre está chegando. Um dia, uma mulher chamada Ana chegou à igreja arrasada. Seu filho, Lucas, de apenas 4 anos, tinha sido diagnosticado com uma doença rara que afetava os músculos, e os médicos disseram que ele nunca andaria. Ana já tinha procurado vários lugares, mas ninguém dava esperança. Quando ouviu Márcia falar sobre Pedro, ela se aproximou com lágrimas nos olhos. Você acha que Deus pode fazer por meu filho o que fez pelo seu? Márcia segurou suas mãos com firmeza e respondeu: não só acho, tenho certeza. Mas você precisa crer de verdade. Não é só vir uma vez e desistir. É vir, orar, jejuar, dizimar e confiar que Deus está no controle. Ana começou a frequentar a igreja com Lucas nos braços. A cada culto, ela ouvia a palavra de fé, participava das campanhas e, mesmo quando o cansaço batia, ela persistia. Márcia a acompanhava de perto, ensinando-a a orar com autoridade, a declarar a cura do filho em voz alta, mesmo quando os exames ainda mostravam o pior. Até que, em um domingo à noite, durante um culto de libertação, algo extraordinário aconteceu. Enquanto o pastor orava pelas crianças, Lucas, que nunca tinha dado um passo sequer, de repente mexeu as pernas com força. Ana quase não acreditou quando viu o filho se levantar, apoiado na cadeira, e dar os primeiros passinhos trêmulos. A igreja inteira explodiu em louvor. Era mais um milagre. Eu não tenho palavras para agradecer. Chorava Ana, abraçada em Márcia. Se não fosse você, se não fosse essa igreja, eu teria desistido. Márcia sorriu, lembrando de como também já tinha estado no lugar de Ana. Não foi eu, foi Deus. E não foi essa igreja, foi a fé que Ele colocou no nosso coração. A Universal só nos mostrou o caminho. Os anos passaram,
E o que começou como um simples testemunho de Márcia virou um ministério de apoio a famílias com crianças doentes. Muitas curas aconteceram, muitas vidas foram transformadas. Pedro, agora um adolescente saudável, ajudava a mãe nas reuniões, contando como Deus o havia curado quando todos diziam que não tinha jeito. Minha mãe sempre diz que a fé é como uma semente, ele falava para as crianças. Se você regar todos os dias, ela vai crescer e dar frutos. E os frutos da fé são os milagres. Hoje, quando Márcia olha para trás, ela vê como Deus usou sua dor para abençoar tantos outros. O que parecia ser o fim, na verdade, era só o começo de uma história muito maior. Se eu tivesse desistido na primeira dificuldade, não estaria aqui hoje, ela diz, com os olhos brilhando. Mas Deus não nos chama para desistir. Ele nos chama para vencer. E na Igreja Universal, a gente aprende que a vitória já é nossa, basta a gente crer e não soltar a mão de Deus. E assim, o ciclo de milagres continua. Porque onde há fé, Deus age. E onde há persistência, os impossíveis se rendem ao poder dele. Márcia não imaginava que sua história inspiraria tantas pessoas, mas foi exatamente isso que aconteceu. Depois que seu testemunho foi compartilhado na igreja, muitas pessoas começaram a procurá-la para pedir oração e conselho. Ela, que antes se sentia sozinha e sem esperança, agora era um instrumento de Deus para levar fé a quem mais precisava. Um dia, uma mulher chamada Rosa chegou até ela com lágrimas nos olhos. Minha filha tem uma doença rara, os médicos disseram que não há cura, ela contava, apertando um lenço entre as mãos. Mas eu não acredito nisso. Se Deus fez um milagre na sua vida, Ele pode fazer na dela também. Márcia abraçou Rosa com força e disse, Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele me livrou, vai livrar a sua filha também. Vamos orar juntas? Elas se ajoelharam ali mesmo, no meio da igreja, e clamaram a Deus com fé. Márcia lembrava de cada palavra que o pastor havia falado, a oração da fé salva o enfermo, e o Senhor o levantará. Ela não tinha dúvidas de que Deus ouviria. Passaram-se algumas semanas, e Rosa voltou correndo para a igreja com um exame nas mãos. Márcia, olha. Os médicos não entendem, mas a doença da minha filha está desaparecendo. Ela gritava, emocionada. Eles disseram que é um caso inexplicável. Márcia sorriu, sabendo que não havia nada de inexplicável naquilo. Era Deus agindo mais uma vez, provando que Ele é fiel. Enquanto isso, o filho de Márcia, que antes estava afastado de Deus, começou a frequentar a igreja com ela. Ele viu de perto como a fé da mãe havia mudado não só a vida dela, mas a de tantas outras pessoas. Mãe, eu quero servir a Deus como você, ele disse um dia. Quero ver milagres acontecendo na minha vida também. E assim, a família de Márcia se tornou um exemplo vivo de que Deus restaura, transforma e usa até as piores dores para escrever histórias de vitória. Hoje, sempre que ela entra na Igreja Universal, Márcia sente uma paz que só quem já passou pelo vale da sombra da morte pode entender. Ela sabe que não foi sorte, não foi coincidência. Foi Deus, respondendo à fé dela. Se você está passando por uma batalha, não desista, ela sempre diz a quem a procura. Porque o mesmo Deus que me levantou, pode te levantar também. Basta você crer e não soltar a mão dele. E assim, a cada testemunho, a cada vida transformada, o poder de Deus se faz presente, provando que, na Igreja Universal, os milagres não são apenas histórias do passado. São realidades do presente, para quem tem fé. Márcia nunca imaginou que sua história de dor se transformaria em um farol de esperança para tantas pessoas. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Depois que ela compartilhou seu testemunho pela primeira vez na Universal, algo mudou não só em sua vida, mas na vida de quem a ouvia. Uma tarde, enquanto ela orava no altar, uma jovem chamada Ana se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Ela carregava um peso que parecia insuportável. Seu filho de 5 anos, Lucas, havia sido diagnosticado com uma doença rara que os médicos disseram não ter cura. Os exames mostravam que o corpo do menino estava se deteriorando rápido, e os especialistas só davam poucos meses de vida. Eu não sei mais o que fazer, irmã Márcia, Ana chorava, apertando as mãos daquela mulher que, como ela, já tinha enfrentado o desespero. Os médicos disseram que não há esperança. Mas eu não posso perder meu filho. Márcia olhou nos olhos de Ana e viu o mesmo medo que já tinha sentido. Mas também viu algo mais,
uma centelha de fé, mesmo que pequena. Ela abraçou a jovem e, com voz firme, disse: Deus não mudou, minha filha. O mesmo Deus que me deu meu marido de volta, que me tirou do fundo do poço, é o mesmo que pode curar o Lucas. Mas você precisa fazer a sua parte. Não pode desistir agora. Ana começou a frequentar as reuniões de terça-feira, a reunião da fé, onde o poder de Deus se manifesta de forma especial. Ela levava o Lucas, mesmo quando o menino mal conseguia andar. Os obreiros oravam por ele, ungiam sua testinha com óleo consagrado, e Ana, mesmo com o coração apertado, repetia: Eu creio, Senhor. Eu creio. Até que, numa quarta-feira à noite, algo extraordinário aconteceu. Durante a corrente de oração, o pastor fez uma palavra de fé específica: Hoje, Deus está curando uma criança aqui presente. Alguém vai levar um milagre para casa. Ana, que estava segurando Lucas no colo, sentiu algo diferente. O menino, que há semanas mal conseguia levantar a cabeça, de repente mexeu os braços com força e olhou para ela com um brilho nos olhos que ela não via há meses. Mamãe, eu tô com fome, disse Lucas, com uma voz clara, como se nada jamais tivesse acontecido. Ana quase desmaiou. Ela levou o filho direto para o hospital, mesmo sem marcação, só para ter certeza. Os médicos, espantados, repetiram os exames. Os resultados? Totalmente normais. Não havia mais nenhum sinal da doença. Era como se Lucas nunca tivesse estado doente. Quando Ana voltou à igreja no domingo seguinte, não conseguiu segurar as lágrimas ao subir ao púlpito. Com Lucas ao seu lado, pulando e sorrindo, ela gritou: Deus é fiel. O que os médicos disseram que era impossível, Deus fez. Meu filho está curado. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Márcia, que estava ali, sorria enquanto as lágrimas escorriam. Mais uma vez, ela via o poder de Deus agindo, não em um livro, não em uma história antiga, mas bem ali, na vida de pessoas comuns, que ousaram crer. E assim, a corrente de milagres continuou. Porque na Igreja Universal, a fé não é só uma palavra bonita. É uma força real, que move a mão de Deus. É a certeza de que, não importa quão grande seja a batalha, a vitória já está garantida para quem não solta a mão dele. Hoje, Márcia e Ana são amigas. Elas se encontram toda semana na igreja, agora não mais como mulheres quebradas, mas como guerreiras. Duas mães que aprenderam que, quando tudo parece perdido, é justamente ali que Deus começa a agir. E se você está lendo essa história pensando, mas o meu caso é diferente, é mais difícil, saiba que não é. Porque para Deus, não existe caso perdido. Não existe doença sem cura, não existe família destruída que Ele não possa restaurar. Basta você dar o primeiro passo. Basta você entrar numa igreja universal perto de você e dizer: Senhor, eu creio. Faz em mim o que só tu podes fazer. Porque milagres não são coisas do passado. Eles estão acontecendo agora. E o próximo pode ser o seu. Márcia nunca esqueceu o dia em que Ana entrou na Universal pela primeira vez. Ela mesma tinha sido aquela mulher de cabeça baixa, com os olhos inchados de chorar, arrastando os pés como se o peso do mundo estivesse só em seus ombros. Mas naquela manhã, enquanto via Ana sentada no fundo do templo, com as mãos trêmulas segurando um lenço amassado, algo dentro dela disse: essa mulher precisa ouvir que Deus não desistiu dela. Foi então que Márcia se aproximou. Não com palavras bonitas ou sermões, mas com a verdade crua que só quem já esteve no fundo do poço pode entender. Eu sei que você está achando que não tem mais jeito, ela disse, sentando ao lado de Ana. Eu também achei. Meu filho estava nas drogas, meu marido me traía, e eu só queria sumir desse mundo. Mas olha onde estou hoje. Ela apontou para o altar, onde o pastor orava com fervor. Aqui, Deus me deu de volta tudo que o diabo roubou. E ele vai fazer o mesmo por você. Ana olhou para ela com olhos cheios de dúvida, mas também com uma faísca de esperança. Como? Foi tudo o que conseguiu perguntar. Vemigo, Márcia respondeu, puxando-a pelo braço. Vemigo, aquele termo que só quem frequenta a Universal conhece bem, aquele convite para ir à frente, para deixar de ser espectador e se tornar participante do milagre. E Ana foi. Ela não sabia orar direito. Suas palavras saíram engasgadas, entre soluços, mas o Espírito Santo entendeu.
O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a clamar: Deus de impossíveis, mostra o teu poder aqui. E então, algo aconteceu. Ana sentiu como se uma corrente pesada se soltasse de seu peito. Não foi instantâneo, a dor ainda doía, as contas ainda estavam atrasadas, o filho ainda não tinha voltado para casa. Mas pela primeira vez em anos, ela sentiu paz. Uma paz que não fazia sentido, que não vinha das circunstâncias, mas de uma certeza profunda: Deus estava no controle. Nos dias seguintes, Ana voltou. E voltou de novo. Cada culto era uma batalha, mas também uma vitória. Ela começou a jejuar, a buscar a Deus de madrugada, a declarar as promessas sobre sua vida. E então, as coisas começaram a mudar. Primeiro, foi o telefone tocando. Do outro lado, a voz trêmula do filho: Mãe, eu tô num lugar ruim. Eu quero voltar. Ana não perguntou onde ele estava, não discutiu, não recriminou. Ela só disse: Filho, Deus te ama. E eu também. Venha para casa. Naquela mesma noite, ele estava abraçado a ela, chorando como uma criança. Depois, veio a restauração do casamento. O marido, que há meses não olhava nos seus olhos, apareceu na porta com um buquê de flores murchas. Não eram as mais bonitas, mas eram um sinal. Eu não sei o que está acontecendo contigo, ele confessou, mas eu quero tentar de novo. E eles começaram do zero, dessa vez com Deus no centro. Hoje, Ana é quem puxa outras mulheres pelo braço e diz: Vemigo. Ela não tem mais vergonha das lágrimas, porque sabe que cada uma delas foi uma semente para o milagre. Seu filho está na universidade, o casamento é abençoado, e as contas? Deus providenciou de formas que só ele poderia: um emprego inesperado, uma ajuda de um irmão na fé, uma promoção que veio justo na hora certa. Mas o maior milagre não foi o que ela ganhou de volta. Foi o que ela se tornou: uma mulher que aprendeu a confiar quando tudo dizia para desistir. Uma mãe que entendeu que a oração não é um último recurso, mas a primeira arma. Uma serva de Deus que hoje testifica sem vergonha: se Deus fez por mim, Ele faz por você. E é por isso que toda semana, quando Márcia e Ana se encontram nos corredores da Universal, elas não precisam de muitas palavras. Um abraço apertado, um sorriso cúmplice, e a certeza de que ali, naquele lugar, Deus ainda escreve histórias de restauração. Porque milagre não é sorte. Não é coincidência. É Deus agindo quando a gente para de duvidar e começa a crer. É a mão dele estendida para quem decide segurar. E se você está lendo isso hoje pensando que sua situação é sem saída, escute: Deus não se impressiona com o tamanho do seu problema. Ele se impressiona com a sua fé. Mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. Então, que tal dar esse passo? Que tal entrar numa Universal perto de você e dizer: Senhor, eu não tenho mais forças, mas o Senhor tem. Faz em mim o que só tu podes fazer. Porque a sua história de milagre pode estar apenas começando. E Deus já está preparando o final feliz. E então, o milagre aconteceu. Não com estrondo, nem com fogos de artifício, mas como um suspiro de Deus sobre a vida daquela pessoa. As portas que pareciam trancadas se abriram de forma inesperada, o diagnóstico que assustava se transformou em um relatório médico com a palavra remissão. A dívida que sufocava foi quitada por uma ajuda que veio de onde menos se esperava. O filho que estava perdido voltou para casa com lágrimas nos olhos e um pedido de perdão nos lábios. Não foi sorte. Foi Deus. E ali, no meio da igreja, entre lágrimas e risos, veio a compreensão: o milagre não era apenas a resposta, mas a jornada. Era cada noite de oração quando as forças faltavam, cada ainda assim murmurado entre soluços, cada escolha de confiar quando a lógica dizia para desistir. Deus não mudou a história apesar da fé pequena, Ele a mudou por causa dela. Porque quando o ser humano admite sua fraqueza, o sobrenatural tem espaço para agir. Reflexão final. A vida nos ensina que os maiores milagres não são os que mudam as circunstâncias, mas os que mudam nós. Deus poderia ter resolvido tudo num instante, mas Ele prefere nos levar pela mão, ensinando que a fé não é a certeza de que Ele vai agir, mas a convicção de que Ele já está agindo, mesmo quando não vemos. O verdadeiro milagre é descobrir que, no meio do caos, nunca estivemos sozinhos. Lição de vida. Deus não pede que você tenha todas as respostas. Ele pede que você lhe entregue as perguntas.
Não importa quão pequeno seja o seu grão de fé, plante-o. Porque é nas mãos dele que o impossível se torna história, o deserto vira manancial e o fim se transforma em começo. E se hoje você ainda espera pelo seu milagre, lembre-se, Deus não está atrasado. Ele está preparando algo tão grande que, quando chegar, você vai entender por que a espera valeu a pena. Agora, respire fundo, levante as mãos e diga: aqui estou, Senhor. Faz em mim além do que peço ou penso. Seu milagre já está a caminho. Coração amarelo.